Fala pessoal, começando mais um novo cast aqui, o podcast da Juventude Novo. E com muito prazer, o episódio de hoje é com o Matheus Biancardini, fundador da Juventude Novo e assessor do governador Matheus Simões. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. É um prazer estar aqui com você hoje para falar com a juventude que a gente fundou com tanto carinho esse projeto, que hoje provou o seu sucesso, tendo bons presidentes, tendo boas lideranças e criando bons quadros. E é uma honra estar mais uma vez aqui no NovoCast. Obrigado, Matheus. Matheus, eu quero que a gente comece o nosso papo contando sua trajetória. Como é que foi o início, o interesse pela política, depois sua passagem pela presidência da Juventude Novo Nacional, depois diretor de Juventude e agora na assessoria do governador Matheus Simões. Ô, Pode João, a contar. nossa trajetória é bacana mesmo, como você falou, né? A gente esteve no governo, esteve no partido. Eu tinha 14 anos de idade, assim como muitos jovens que hoje querem fazer a diferença na política, eu estava procurando também o meu lugar e a forma que eu poderia contribuir. Foi na Câmara Municipal, indo numa audiência pública do Matheus Simões, hoje nosso governador, na época era um grande vereador aqui de BH, e foi indo na audiência pública que eu conheci o Partido Novo, que eu conheci o Matheus. No final, João, pra você ter uma ideia, a média da idade na reunião era uns 30, 40 anos. E eu tava lá com 14, foi bem distante. No final, o Matheus ele veio até mim, veio conversar, ele, o Laguna, e me deram a pulseira do Novo. Só que muito mais do que a pulseira ali do partido, aquilo ali para mim foi responsabilidade com a minha geração, responsabilidade com a juventude. No dia seguinte, eu fui até animado para a aula. E nem era porque tinha prova de qualquer coisa que fosse. Foi para poder divulgar o partido, foi para poder divulgar as nossas ideias e começar a me posicionar como uma pessoa que estava na política e que acreditava na política. Então isso fez muita diferença para mim, João. E depois disso a gente teve o processo, de fato, de fundar a juventude em nível estadual, percorrendo o estado de Minas, depois em nível nacional. 2024 foi o ano que eu tive a honra de ser o primeiro presidente nacional da juventude do Partido Novo, e a gente percorreu o Brasil inteiro. João, foi assim, de Rio Branco, no Acre, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois, voltando para Minas Gerais, a gente teve o convite para ser diretor da política da juventude, onde a gente fez muito por todas as regiões de Minas Gerais, levando política pública para o jovem do campo, levando projeto para feirão de emprego, para a juventude ter sua autonomia, construir a sua independência. Tudo isso fez parte do nosso programa, do que a gente acredita, e foi a oportunidade de tirar do papel muitas ideias que a gente debatia, colocar de fato na vida do jovem mineiro. Matheus, muito bom. É essencial, né? A juventude tem que estar na política, tem que estar exercendo seu papel. E você tem algum projeto, assim, que você considera muito importante, que você ajudou a reformular ou ajudou a tocar algum projeto que você acha muito interessante? Ah, João, dá para falar de alguns aqui, mas eu vou citar três em especial. Primeiro é o Futuro no Campo, que é realizado pela Emater e que a gente sempre ajudou na mobilização, porque o jovem que está no campo, que está no interior de Minas Gerais, ele precisa se sentir valorizado. Ele não pode se sentir esquecido ali no trabalho do campo. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, o trabalho da próxima geração, de ter qualidade de vida, de ter internet, de ter acesso, de mesmo na ponta, no rincão que ele tiver no Brasil, ele fazer parte do país, ter pertencimento ao estado de Minas, isso faz muita diferença. Então, um programa que ajuda o jovem do campo a se estruturar, a se formar, a aprender agricultura familiar, tudo isso faz diferença. A gente pôde ter essa política pública no governo de Minas. Políticas como o Trilhas de Futuro é até fácil da gente promover porque virou uma referência nacional. A gente ter curso técnico religado à demanda de mercado daquela região, daquela cidade, para construir autonomia e independência do jovem, é um programa diferenciado também e que hoje já alcançou mais de 100 mil jovens em Minas Gerais. E por fim, eu citaria aí o Feirão de Emprego, que é um programa com muito carinho, construído pelo governo, a várias mãos, e que oportuniza para a juventude que quer trabalhar, quer ter oportunidade, a colocar o currículo à disposição. E aí, até trazendo assim para nossa pré-candidatura a deputado federal, uma coisa que eu acredito, João, é que a gente pode e deve reformular a lei do jovem aprendiz. É possível aumentar a empregabilidade do jovem, é possível ter mais instituição e mais empresa contratando o jovem brasileiro que quer trabalhar e que quer oportunidade e que não pode mais ver no desafio do mercado de trabalho impossibilidade do sonho da sua vida. O jovem ele tem que criar patrimônio, ele tem que empreender, ele tem que se desenvolver. Então, muito da nossa pauta vem da experiência que a gente teve com política pública em Minas Gerais, da necessidade que a gente viu do jovem ter essa abertura no mercado. Matheus, muito bom. E aí você já tocou no próximo assunto, que é a sua pré-candidatura a deputado federal. Queria que você falasse mais dela, desse novo desafio que você está tocando na sua vida, de onde veio esse convite, por que o interesse de se lançar agora candidato a deputado federal pelo Partido Novo?
Eu tenho muito orgulho de falar que a gente é pré-candidato a deputado federal em Minas Gerais pelo Partido Novo. Foi um convite do governador Matheus Simões, que abriu essa oportunidade, entendendo que era hora de ter um jovem para representar os jovens mineiros. E é isso que a gente busca ser, essa voz. Foi uma decisão de grupo, muito discutida, muito trabalhada, porque no final do dia, política, João, se faz assim. Tem que dar a cara a tapa, tem que colocar projeto na mesa, tem que colocar proposta na mesa. O que eu quero no final do dia é ser um jovem a serviço de Minas Gerais. É vocalizar esse sentimento que a juventude mineira tem hoje. A gente percebe várias questões sistêmicas do jovem que não se sente representado, do jovem que não tem esperança. A nossa realidade hoje, da nossa geração, minha e sua, é de ser uma das gerações mais pobres da história do Brasil. Uma geração que não consegue comprar carro, uma geração que não está sonhando nem em ter a casa própria. Essa é a realidade que a gente vive. Eu que moro no centro, pagando altos valores de aluguel. Infelizmente, quem mais é prejudicado com isso é o jovem que está tentando construir a sua vida. E enquanto a gente não enxergar isso, a gente vai deixar um Brasil muito pior para as próximas gerações. Então a nossa candidatura, ela nasce desse sentimento de indignação, ela nasce desse convite do governador e ela nasce da nossa experiência política no Partido Novo. A gente entende que é possível, sim, fazer uma representação justa, honesta e ser diferente do que a gente tem aí hoje no Congresso Nacional. Então, essa é a nossa proposta número 1, é defender liberdade, defender os nossos valores e defender a juventude mineira. Muito bom, Matheus. E olhando nesse panorama em âmbito federal, qual que você considera os principais problemas hoje em âmbito federal que você gostaria de discutir no seu mandato? Eu acho que começa com a questão da empregabilidade, João. Enquanto a gente continuar cativando, e infelizmente é isso que o Lula defende. É uma geração que depende de Bolsa Família, é uma geração que depende de auxílio, e não é o que a gente acredita, pelo contrário. Eu quero uma geração independente de política, eu quero uma geração que possa crescer e amadurecer sem nenhum tipo de amarra de bolsa de auxílio do Estado. Então, eu acho que a gente começar a reformular as políticas que a gente tem pensando no longo prazo do Brasil é um passo muito importante. Não tem deputado hoje que faça esse pensamento. Não tem deputado hoje que represente a voz da juventude no debate público. Não tem deputado hoje com coragem de defender a liberdade e falar que sim, tem que ter menos imposto, que não dá para a gente ter a maior carga tributária do mundo, pagando imposto mais alto do que na Suíça e tendo serviço pior do que Ruanda. Essa é uma realidade que a gente vai encarar e que a gente vai combater dentro do Congresso Nacional. Então, se você falar assim, Mateuzinho, amanhã como deputado, o que você faria? É combater a carga tributária, é defender a liberdade econômica e é defender o protagonismo do jovem brasileiro, especialmente do jovem mineiro, que precisa ter voz ativa na política. Muito bom, Matheus. Realmente hoje em dia é uma situação muito difícil, graças a esse desgoverno Lula, né, que tá acabando com o país. E, cara, olhando assim também numa perspectiva agora para eleições aqui em Minas Gerais, o que que você considera por que que o Matheus Simões é o melhor nome para conduzir o sucessor do Romeu Zema no estado? A verdade é que quando o time tá ganhando, não é bom ficar mudando o técnico, nem o jogador escalado. E hoje a gente tem um cenário de Minas Gerais crescendo, se desenvolvendo com a liderança do Matheus Simões. Ele, ao lado do Zema, empreitou grandes projetos do nosso estado, foi quem possibilitou muita entrega e realização por parte do governo de Minas. E, na minha visão, sendo uma pessoa boa que é, sendo uma pessoa honesta, incontestável a transparência que ele carrega para o governo. Não faz sentido a gente pensar em colocar alguém despreparado, não faz sentido pensar em colocar alguém diferente. Ele já está cumprindo essa missão, ele já está como governador e já está provando o valor dele. Quem está na oposição hoje, cabe muitas vezes a gritaria, cabe muitas vezes hoje tentar lacrar em cima do governo, mas não consegue porque a gente tem resultado sólido. Lançou o hospital regional, conseguiu gerar mais de 1 milhão de novos empregos formais em Minas Gerais, atraiu quase meio trilhão de investimento para o governo de Minas, para o estado de Minas Gerais. Então não tem por que a gente ficar muitas vezes pensando em mudar o que está dando certo. O Matheus Simões hoje ele tem um histórico de entrega muito grande e para a gente que é jovem tem que ver a realidade. Quem trouxe curso técnico para Minas Gerais foi o governo do estado, quem trouxe entrega para a juventude mineira ter oportunidade foi o governo do estado. Então eu sou uma pessoa que defendo muito, aprendi tudo que eu sei de política, eu aprendi ao lado do Matheus Simões e eu acho que a gente tem que defender a continuidade de um bom governo, que é o caso aqui de Minas Gerais hoje. Muito bom, Matheus. E aí, complementando isso, eu gostaria que você relatasse, na sua experiência como assessor dele, quais são as dificuldades de implementação de políticas públicas aqui no estado de Minas Gerais, um estado gigantesco, o estado com mais municípios no estado. Quais são os seus grandes desafios que você vê como assessor do governador? Ô, João, é um governo que fez muito, mas se tem um desafio grande, é o resultado dos governos passados. Você assumir uma empresa que está quebrada, devendo até a alma,
você conseguir tirar ela do negativo é muito difícil. Então, quando o Zema assumiu o governo do estado, era difícil você empreender política pública, era difícil você reformar a estrada, porque você tinha um governo que estava devendo ali prefeitura, estava com tanto de empresa, ambulância que a gente estava tentando adquirir, não dava porque a empresa já tinha um amontoado de dívida com o governo do estado. Então, a realidade de Minas Gerais financeira talvez tenha sido o maior desafio desse governo. Se com a realidade financeira que a gente teve, a gente conseguir empreender boas políticas públicas, imagina se não tivesse esse déficit financeiro enorme que a gente recebeu, essa herança maldita que foi a dívida do governo do estado. Então, a verdade é que tudo que a gente teve de bom foi construído aí a muitas mãos, com deputados, com os outros poderes, com os prefeitos de Minas Gerais, mas que é difícil realmente entregar quando você está trabalhando com caixa zerado. Realmente é um desafio muito grande para um gestor. Graças a Deus, Zema e Matheus estavam à altura do desafio, mas realmente é difícil demais se entregar com o estado quebrado. Qual que você considera que foram os principais avanços desses 7 anos de Romeu Zema e agora esses meses de Simões? Você considera talvez a grande conquista desse governo? Entregar a obra parada, colocar emprego, colocar dinheiro na mesa do mineiro, conseguir terminar os hospitais regionais, conseguir entregar investimento de verdade para o nosso estado, porque a atração de investimento não é uma ciência exata, mas você tem que pensar o seguinte: o cenário de mercado de Minas Gerais no governo Pimentel era tão devastador que o que a gente arrecadou em 4 anos de Pimentel, a gente arrecada hoje em meses de governo Matheus Simões. Porque as empresas querem vir para Minas Gerais. Minas Gerais é um estado competitivo, que atrai investimento. É um estado que é procurado para turismo. Pela primeira vez a gente tem um Carnaval da Liberdade e tem depois o feriado ali relacionado às festas cristãs e tradicionais do nosso estado sendo valorizado. Coisa nunca vista antes em Minas Gerais, coisa que antes era impensável a gente ter um turismo pujante, que é valorizado cada canto do nosso estado, que as pessoas vêm para conhecer a Serra Canastra, que as pessoas vêm para ir na Serra do Cipó, que as pessoas vêm para andar em Minas Gerais, vêm para conhecer Diamantina, Ouro Preto, Tiradentes e vêm conhecer São João del Rei. A realidade hoje é um estado conhecido no Brasil inteiro por ser acolhedor, por ser seguro, porque quando a gente teve a crise de segurança pública que a gente está vivendo no Brasil hoje, Minas Gerais, graças a Deus, não foi um dos estados que mais sofreu com a infiltração do crime organizado, igual o resto do Brasil. Isso é mérito da nossa polícia e é mérito de uma gestão que valorizou a técnica, que valorizou o policial, o bom policial, e a diferença a gente vê na prática, na rua, no dia a dia, atraindo investimento e protegendo a população. Então, acho que muito mais do que a gente falar aqui, número A ou número B, sobre entrega do governo, sobre ganho do governo, é a gente falar sobre o sentimento da população. Não à toa o Zema foi reeleito com mais de 50% no primeiro turno, é porque a população hoje vê confiança na liderança de governo. E é isso que eu aprendi ao lado do Matheus e do Zema. E é isso que a gente vai fazer pela juventude mineira no Congresso Nacional, dar senso de liderança, mostrar que a gente está ouvindo a juventude, que a gente representa a juventude mineira. Muito bom, Matheus. E em compensação, do outro lado, do atual governo federal comandado pelo Lula, qual que você acha que são os principais pontos críticos desse atual governo? Acho que o maior ponto crítico hoje é que o presidente da República prefere que o jovem vá roubar na rua, seja aliciado pelo crime organizado, do que ele de fato tenha oportunidade de trabalhar. A gente tem um governo atual do presidente Lula, junto com o PT, que não acredita em mérito, que não acredita em resultado, que não acredita em trabalho, que não acredita em segurança, que acha que tem que punir a polícia para proteger o bandido, que quer uma legislação penal permissiva para o traficante, que quer um cenário hoje que o jovem vá na rua usar droga mesmo, porque trabalhar o governo é contra. Então, eu acho que talvez o pior que o Lula traga para a juventude hoje e traga para o nosso país é desesperança. Desesperança da gente ter um presidente ordinário que não está nem aí para o problema real do brasileiro, que não entende os dilemas da nossa geração, que é contra o brasileiro trabalhar, empreender e ganhar dinheiro. Esse é o cenário, a gente tem que falar as coisas do jeito que elas são. E infelizmente é isso que o Lula promove hoje, um desgoverno que não está nem aí para o brasileiro. É isso aí, Matheus. Realmente, a gente precisa tirar esse governo do Lula. E por isso, quero te fazer mais uma pergunta. Por que Romeu Zema é esse nome para comandar o Brasil
em 2027? Porque Zema é o nome que mais se provou nos últimos 4 anos. 7 anos, se você for contar o período todo que ele governou Minas Gerais. E vamos falar a verdade, né? Período que o Zema governou com o presidente Bolsonaro foi um período também muito rico de entrega para Minas Gerais. Foi um período que as pessoas viam as coisas acontecendo. Depois de governar com o Lula, se tornou um grande desafio. E hoje o Matheus Simões enfrenta o mesmo desafio. Mas a verdade é que tanto o Zema quanto o Matheus têm um jeito mineiro que faz a diferença, que é fazer trabalho e resultado. Não é pedir apoio vazio, não é discursinho, é ser autoridade moral nos assuntos que interessam ao Brasil. É combater a corrupção com coragem. É ter um projeto que é o plano implacável para o Brasil, sendo pautado dia e noite pelo Partido Novo da maneira que é feito. Então a gente tem um cenário hoje muito positivo, João, para a campanha do Zema, porque eu acho que o Brasil é um terreno fértil para quem quer mostrar que é possível amar a nossa bandeira, defender a família, defender a liberdade econômica e defender de fato o país do futuro se tornar o hoje. Não dá para a gente ficar só na promessa. Quando a gente fala do Lula na reeleição, nesse projeto que ele tem megalomaníaco em cima do Brasil, a verdade é que ele já tentou algumas vezes, que o PT já governou a gente pelo menos 4 ocasiões desde a redemocratização. E o que a gente está tendo de avanço? O que a gente está tendo de melhoria? Não é possível que em poucos anos de Bolsonaro, em poucos anos de Temer, o Brasil tenha se perdido da maneira que está hoje. A gente sabe que a questão é muito maior, que os 16 anos de PT corromperam de verdade o sonho do brasileiro e a gente não pode mais continuar perdendo a nossa vida para um ladrão político, que é o Lula. E o Zema, graças a Deus, ele representa a antítese disso tudo. O Zema representa a liberdade, o Zema representa a responsabilidade, o Zema representa um Brasil que a gente tem que acreditar e eu estou disposto a lutar para a gente chegar nesse Brasil. Muito bom, Matheus, você mostrando o exemplo que foi o governo Zema e o atual governo do Matheus Simões. Qual que você considera hoje o principal problema da política brasileira? É a desesperança, porque a política ela atrai para si muitas pessoas ruins. Claro, é um ambiente sujo, é um ambiente mal falado, é um ambiente difícil e adverso. Pessoas boas, infelizmente, tendem a se afastar da política. E é isso que eu quero mudar, é isso que eu me proponho, vindo candidato a deputado federal, é isso que eu proponho quando a gente fala da juventude novo, das mobilizações, da gente ter pessoas filiando e acreditando num projeto de Brasil diferente. A desesperança é o que faz a gente achar que analfabetismo é comum. É o que faz a gente achar que a fome não é um problema a ser combatido. É um problema que faz a gente terceirizar a culpa e a responsabilidade do Brasil estar do jeito que está hoje. Então, se a gente quer realmente um resultado diferente, a gente tem que procurar ações diferentes. Participar da política é um desafio mesmo, ainda mais você sendo jovem, mas é o que tem que ser feito e é o que a gente precisa se propor e colocar o nome à disposição. Muito bom, Matheus. E, assim, hoje, é, você acha que para o jovem ainda vale a pena entrar na política? Vale a pena. O jovem ele tem que ter o senso de responsabilidade com a geração dele. Infelizmente, quem está aí de cabeça branca já fazendo um monte de besteira no Congresso Nacional, envolvido em esquema, fazendo parte de mensalão, de petrolão, sempre os mesmos nomes. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que colocar o nosso nome à disposição na urna. Eu não venho de família na política, João. Eu comecei a acreditar na política, eu tinha 14 anos de idade e vim com um sobrenome diferente, vim tentando construir uma história diferente, vindo da juventude, vindo de projeto social e é possível fazer. É possível fazer, é por isso que eu sou pré-candidato, é por isso que eu convido você que está assistindo a gente a apoiar o nosso projeto, a caminhar junto com a Juventude Novo, a caminhar junto com o Matheus Bianchardini esse ano. A gente tem toda a possibilidade de fazer diferente, tem que colocar agora a mão na massa com muita coragem e esperança no coração. Muito bom, Matheus. E tocando em mais um assunto, é a sua religiosidade. Hoje, como é que você, um homem católico, enxerga a questão da fé na política? Como que a fé te ajuda também a poder caminhar nesse novo caminho que você escolheu, que é pré-candidato a deputado federal? João, eu acho que ser criado num ambiente católico, ter esses valores de berço, é o que ajuda muitas vezes a gente ter um guia moral. É a gente ter o guia do que é certo. É a gente entender a doutrina da igreja como uma forma de vida, de fato. Então, eu dou graças a Deus todas as vezes que a gente tem alguma conquista, porque o nosso projeto é muito maior. Eu vou passar, os partidos vão passar, a política vai passar, mas se a gente consegue ter ali um objetivo maior, que centra a nossa vida em algo maior, de fato faz a diferença para a gente nunca perder o nosso objetivo de vista e para a gente conseguir fazer o bem de verdade na vida das pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que se propor acima de tudo. Muito bom, Matheus. E a gente vai fazer algumas perguntas agora para você responder aqui um Pinga fogo, pinga-fogo. bate bola aí. Um político que você admira, Matheus. Matheus Simões e Romeu Zema. Um que você discorda. Lula.
Um acerto que te orgulha na vida pública? Ter começado pelo Partido Novo, fazer minha vida no Partido Novo. Eh, Você prefere legislativo ou executivo? Uai, essa pergunta é boa, porque eu trabalhei a vida inteira no executivo, fazendo política pública, sendo secretário de juventude, mas a verdade é que o legislativo é onde estão grandes debates e de onde saem também as grandes mudanças mais perenes. Então, acho que o legislativo agora é o que a gente está buscando aí. Política ou vida pessoal, né? A política, cara. Eu sou apaixonado com política, desde 14 anos acreditando na mudança, acreditando no poder de fazer a diferença, levar o bem e uma vida melhor para as pessoas. Então, acho que política, para mim, me levou a vários sacrifícios na vida pessoal e que fazem parte. Não faria nada diferente. A gente tem que ter sempre o nosso objetivo, coração em Deus, esperança e coragem, porque aí a gente faz as coisas certas. É isso. Matheus, eu quero agora que você dê um recado para a juventude mineira, para o povo mineiro, que você agora vai caminhar para ser deputado federal. Quais são, o que você espera desse ano eleitoral? Uma mensagem de recado positivo para esse povo. O que você espera passar para essa população para poder ter o seu voto, poder te colocar lá dentro no Congresso Nacional? Essa é uma grande oportunidade, João. E o nosso recado principal para o povo mineiro é acreditar que dá para fazer mais, que dá para ser melhor. A gente está vivendo um bom momento em Minas Gerais e a gente ainda pode fazer muito. Eu quero ser o representante da juventude. Juntos por Minas, a gente pode colocar o nome a serviço do nosso estado e fazer a diferença para representar o jovem mineiro, conseguir emprego, conseguir defender a liberdade, acabar com essa carga tributária violenta que a gente tem em cima do empreendedor e defender de verdade um país livre, soberano e forte. Então, no final do dia, meus amigos, o que importa para você, eleitor que acorda cedo, vai trabalhar, vai fazer a sua família, construir a sua vida, é você conseguir ter pessoas em Brasília com os mesmos valores que você, que te representem. E se Deus quiser, a gente vai ser essa pessoa. Se Deus quiser, o nosso projeto vai dar certo. Então, quem quer acreditar, quem quer um resultado diferente, tem que caminhar com a gente, tem que caminhar no novo e vai ser muito bem-vindo fazer parte de verdade desse projeto. É isso. Matheus, você também podia anunciar aqui o seu lançamento de pré-campanha, por favor, Perfeitamente, porque no dia pessoal. 25 de julho, tá, João? Você e a juventude estão mais do que convidados. É o nosso momento de fazer a diferença. Dia 25 de julho, em Belo Horizonte, a gente vai fazer um momento histórico, que é lançar a nossa pré-candidatura a deputado federal. Eu acredito na mudança, eu acredito na renovação. Se você também acredita, se você comunga dos nossos valores, se você quer defender a liberdade e a juventude, você tem que fazer parte desse grande evento, dia 25 de julho. Conto com você, tá, João? Conto com a sua Estarei presença lá. já desde já. Isso aí. Gente, muito obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado pela oportunidade de participar, meu amigo. Esse foi mais um episódio do Novo Cast. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E vem mais um novo episódio com o Matheus. Muito obrigado, pessoal.